Percebam que quando começa a história do João, o pai já tinha morrido. E a mãe que cuidava do filho estava muito preocupada, evidente, em colocar comida dentro de casa, em alimentá-los. Sempre dentro da estrutura, sempre não, não se diz essa palavra é proibida, mas é muito recorrente que você represente essa cruz do mundo, pai e mãe, como espírito e matéria. Ou seja, é o fogo sempre vertical e as águas sempre horizontais. Não é à toa que o nome das mães em várias tradições está associado ao nome do mar. Isso não significa que as mulheres sejam materialistas e os homens espiritualistas. Significa que existem ambas dimensões dentro de todos os seres humanos, inclusive do João da nossa história. Esse é o mundo interno dele. Então o pai tinha se ausentado, ou seja, ele tinha caído numa vida mais materialista. E essa matéria que estava representada pela mãe estava voltada apenas para a sobrevivência, preocupada com o alimento do dia a dia. E a única propriedade que eles tinham era uma vaca leiteira. Num determinado momento, depois de anos se alimentando exclusivamente do leite da vaca, eles percebem que ela começa a envelhecer, a quantidade de leite vai diminuindo e aquilo já não dá para a sobrevivência deles. Antes que ela envelheça mais e perca totalmente o valor, a mãe diz: João, vai na cidade e troca ela por alguma coisa que possa ser mais útil para a gente gente possa sobreviver. Troca ela por alguma coisa que seja vantajosa. E o Joãozinho vai, alegremente levando a vaca, só que no meio do caminho ele encontra um homem e ele pergunta: você não está interessado na minha vaca? Estou. E o que o senhor me dá por ela? Olha, tenho aqui feijões mágicos. Eram feijões dourados, que ele dizia que eram muito especiais e que eram capazes de produzir prodígios. E o João fica muito impressionado com aquilo, olha para os feijões e diz: nossa, eles são realmente mágicos. E troca a vaca, que era a única forma de subsistência da família, por 5 feijõezinhos. Ele reconhece aqueles feijões como especiais e leva para casa. Claro que a mãe enlouquece, né? O que ela vai fazer com 5 feijões? E fica irada com a estupidez do menino. O menino vai chorando para a cama e ela tira aqueles 5 feijões pela janela. Quando acordam no dia seguinte, os feijões, que de fato eram mágicos, tinham erguido uma enorme ponte até as nuvens, passando das nuvens. Tinham crescido numa noite a ponto de os seus ramos sumirem por trás das nuvens. É interessante porque quando vocês leem, por exemplo, um Platão, que muitas vezes faz referências míticas dentro dos seus diálogos, que são muito racionais, às vezes ele para tudo e entra com um mito, entra com uma história dotada de um simbolismo muito especial. Ele fala de sementes douradas, que ele chama de reminiscências. Que quanto mais o homem tem essas reminiscências, que ele já traz consigo talvez de outras experiências passadas, porque sim, Platão era reencarnacionista, ele diz que quanto mais essas sementes de maturidade, melhor o homem é capaz de dar respostas à vida. Um homem ignorante é aquele que nasce absolutamente vazio, sem nenhuma experiência passada, sem nenhum sumo da experiência passada, a partir do qual ele possa recomeçar. Não seria muito lógico que a gente nascesse sempre na cabeceira do caminho. Aquilo que foi caminhado, foi caminhado. A essência daquilo que foi recolhido nessa caminhada são sementes douradas, que ele chamava de reminiscências. Parece que nosso amiguinho João tinha suas reminiscências. E num determinado momento achou que sobreviver era pouco para ele. Agora ele queria viver. Ele resolve colocar em prática essa parte mais profunda dele, as suas reminiscências, para conquistar vida e não meramente sobrevivência. E ao colocar em prática essa sua maturidade, essa sua velhice de alma, ele constrói uma ponte para um outro mundo desconhecido que ele não sabia nem que existia. E essa ponte ele vai trilhar, ele vai encontrar coisas preciosas ali. Começa, então, a segunda parte da nossa história. Num determinado momento, então, ele acorda, a mãe já tinha visto, ele acorda e fica assustado. João, vai na janela. E aquele pé de feijão era enorme. Ele, mais que imediatamente, pula a janela e começa a subir o pé de feijão. A mãe fica apavorada: meu filho, não faz isso. Mas ele já foi, como toda criança, né? Subiu, 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 subiu. A mãe olha para cima e fica apavorada porque ele só some em cima das nuvens, atravessando aquele caminho em direção a esse outro mundo que as suas sementes douradas apontavam como necessário para que ele fosse além da mera sobrevivência. Chegando lá em cima, ele encontra um local muito bonito, muito interessante, onde havia uma grande casa, um castelo. Nesse castelo havia uma mulher muito pura e boa, mas ao mesmo tempo chega também um gigante terrível, muito violento, que adormece. E ele aproveita o adormecimento, isso resumindo muito a história, né? E traz preciosidades desse mundo, que eram ovos de ouro,
colocados por uma determinada galinha que vivia lá, uma galinha mágica que colocava ovos de ouro. Ele desce para o mundo material, sai desse plano das ideias e vem para o plano concreto, trazendo esse fruto precioso de outro mundo. E usa esse fruto aqui embaixo para fins materiais, para aplacar sua fome, para melhorar sua casa, para melhorar as condições de vida, e com o tempo gasta tudo aquilo. Sua mãe é bastante engenhosa, faz 1000 coisas, melhora a casa, aí a própria mãe já estava incentivando, sobe de novo, meu filho, pega mais riquezas. Quando ele sobe uma segunda vez, ele percebe que não adianta ele simplesmente pegar os ovos, porque ele gasta aquilo tudo rapidamente e daqui a pouco não tem mais nada. Ele tem que empreender uma outra viagem perigosa daquela. Ele resolve trazer a fonte dos ovos, que era a galinha. Pega a galinha, mais uma vez toda a história acontece, a mulher bondosa, o gigante chega, adormece, ele aproveita o adormecimento do gigante e desce com a galinha, que é a fonte dos ovos de ouro. E mais uma vez, agora os ovos já não acabam mais, porque a galinha está ali gerando mais e mais e mais. Mas ele sente que faltou trazer mais alguma coisa. Para sua mãe estava bem, agora ele tinha uma fonte infindável de bens materiais, mas para ele não. Então percebam que havia uma comunicação entre dois mundos e que as coisas que ele aprende nesse mundo superior são usadas aqui embaixo apenas para melhorar as condições da sobrevivência. O que é que ele pega como tesouros, como frutos desse mundo superior? O que é próprio do mundo superior. Valores, virtudes. Ele traz o ouro do mundo superior. E lógico que quando isso vem ao mundo material, permite gerar riquezas, permite gerar conforto. Se vocês tiverem a curiosidade de um dia ler Immanuel Kant, na sua fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai dizer que os valores, as virtudes, podem ser empregadas sim para fins meramente materiais. A única coisa que trabalhava necessariamente para o bem era a boa vontade. Porque, por exemplo, a organização pode gerar o crime organizado, a imaginação pode gerar uma pessoa que explore milhões de pessoas, a criatividade pode gerar um bandido bastante inventivo. Todos esses são valores, e os valores vêm de um plano das ideias de Platão, de um plano espiritual, mas podem ser aplicados a coisas materiais. Então ele traz a fonte desses valores, que é a imaginação, a criatividade, a organização. Isso gera frutos no mundo. Mas esses dois mundos permanecem distantes. Ele não trabalha com esses valores para um plano espiritual, ele trabalha apenas para a matéria. E o plano espiritual permanece separado. E ele resolve então subir mais uma vez, apesar das reclamações da sua mãe, para buscar alguma coisa que faltava. Quando ele chega lá em cima, ele percebe que havia uma belíssima lira, que tinha no seu principal haste a figura de uma mulher que cantava. Cantava e ela mesma tangia aquelas cordas e era uma melodia maravilhosa, era uma harmonia maravilhosa. E o que ele precisava era exatamente da harmonia. A harmonia que permitisse que aqueles dois mundos se abraçassem, que ele vivesse no mundo, mas que fosse um ser espiritual, que não utilizasse os dons do espírito apenas para embelezar a sua cela no mundo material, mas que ele realmente conciliasse esses dois mundos, que ele vivesse nos dois mundos simultaneamente. Ele precisava da harmonia. Só que esse era um atributo que o gigante não deixaria ele levar tão facilmente. Então, quando ele começa a descer, carregando a lira, a harpa, ela começa a cantar e o gigante desperta e sai correndo atrás dele. E ele descendo e o gigante correndo atrás. Pesado, claro, descia muito mais rápido. Quando ele chega lá embaixo, ele percebe que só existe uma forma de deter esse gigante, que é cortando o pé de feijão. E ao cortar o pé de feijão, sim, o gigante se estabaca no chão e morre. Mas ao mesmo tempo, aquela ponte deixa de existir e os dois mundos se fundem. Eu coloquei aqui um desenho para vocês que mostra isso. A estrela de Davi, ou selo de Salomão, onde o triângulo superior e o triângulo inferior se abraçam, se unem, quando se corta aquela ponte que está entre os dois. E quem era o gigante que não deixava que os dons do espírito pudessem atuar diretamente na matéria? O egoísmo gigante que todos nós temos, que não permite que trabalhemos para o todo, que não permite que trabalhemos para causas metafísicas, causas espirituais, causas propriamente humanas, que não permite que os nossos sonhos englobem toda a humanidade. É o egoísmo gigante, que na tradição tibetana, segundo Blavatsky, era chamado de heresia da separatividade. Ele corta a ponte, ele corta a separatividade, e esses dois mundos se fundem. E aí sim, a declaração final, o fecho de ouro.
e foram felizes para sempre. Agora João era pleno. Os dois mundos tinham se abraçado na vida dele. Ele vivia no mundo concreto, tinha os pés no mundo, com a cabeça nos céus. E transitava através dele os valores do céu para a terra. Ele era um homem completo, era um pontífice. Estava unindo dois mundos, tinha harmonizado dois mundos nele. Era exemplar. E trazia em si os elementos suficientes para provocar uma harmonia que pudesse trazer felicidade para sempre. E esse é o fecho. Então esse é um primeiro elemento, essa história é muito rica e muito bela. Vale muito a pena conhecer. Existem versões e mais versões, mas cuidado, porque há quem respeite a linha principal e há aqueles que começam a derivar demais. Se nós temos uma boa referência simbólica, sabemos encontrar o que é original, que não significa necessariamente que seja o mais antigo. Marie-Louise von Franz fala isso com muita propriedade. Às vezes a história, ao longo dos tempos, vai até sendo enriquecida com elementos simbólicos que não a adulteram. Mas quem não sabe o que está fazendo, quem não fala uma língua, quando começa a mexer, sim, vai adulterá-la.